Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta sexta-feira, sexta-feira santa, a galera reunida com a família nesse dia, que é um dia de união entre as pessoas, e o Botafogo segue trabalhando visando a partida contra a equipe do Atlético Mineiro. E qual Botafogo deve ir a campo no próximo domingo contra a equipe mineira? A tendência é que seja o mesmo Botafogo que enfrentou o time do São Paulo. É ali. No meu entendimento, e eu não sei no de vocês, essa é a melhor escalação. Tem que agora acontecerem os ajustes táticos. Irei falar sobre isso com vocês. E também o comentarista e baterista do Titãs, ele tá sempre como comentarista porque ele está numa bancada de comentarista, então ele exerce a função de comentarista. O Charles Gavan, que é do Titãs e participa sempre do programa há alguns anos, do programa Redação Sport TV, ele disse que o gramado sintético do estádio Newton Santos foi o responsável pela lesão séria que o Caleri do São Paulo teve. E eu discordo totalmente. Eu quero abrir um pouco mais esse tema com vocês. E eu recebo aqui no canal muitos comentários de torcedores falando: ah, por que você não faz um CT lá em Marechal Hermes? Por que você não utiliza mais o Caio Martins? E eu levei o vice-presidente André Silva e o presidente JP Magalhães no meu podcast, o Resenha com TF. Não é um podcast sobre Botafogo, mas claro, como são pessoas importantes, a gente levou os dois lá para eles conversarem comigo e com a torcida do nosso clube. E eu fiz essa pergunta para eles falarem um pouquinho sobre o que o Botafogo tem e o que o Botafogo não tem hoje de sedes. E vou colocar esse trecho aqui para vocês. Na íntegra, o papo tá lá no meu podcast, no Resenha com TF. Esse nosso Noite Alvinegra de hoje está em nome de R3 Rental Car. Se por acaso você está pensando em ir para os Estados Unidos, passar férias com seus familiares, a R3 Rental Car te dá esta possibilidade de um aluguel de carro de altíssima qualidade. E outros detalhes importantes: você pode pagar esse aluguel com Pix brasileiro, cartão brasileiro. Você não tem ali aquele atendimento que é chato, é um atendimento muito fácil. A galera da R3 Rental Car, eles pensam em cada um que está ali sendo atendido. São botafoguenses, isso já é um grande ponto. Se você quer entender como que funciona a R3 Rental Car, vou deixar o contato deles aqui na nossa descrição. E também, claro, o QR Code que está na tela. Procure a equipe da R3 Rental Car. A tendência é que o Botafogo mantenha o mesmo time que empatou com o São Paulo no estádio Newton Santos. Na minha cabeça, essa é a melhor formação que a gente tem hoje, com jogadores que estão rendendo mais. No gol, John. Na lateral direita, Vitinho, que é um jogador que, apesar de ofensivamente não entregar bem e não fez uma boa partida defensivamente contra o São Paulo, mas se você pega em relação à parte defensiva, ainda mais jogando fora de casa, é a melhor escolha. Deixa o Ponte se você precisar de um jogador mais agudo para a segunda etapa. Jair, Barbosa e Cuiabano, que fez uma grande partida na minha opinião, foi um dos melhores jogadores contra o São Paulo. Gregory, que renovou seu contrato, o Botafogo anunciou hoje a renovação do Gregory até 2028 na cabeça de área, ao lado de Marlon Freitas, que precisa entregar um pouco mais. Ali os três, Arthur, Savarino de 10 e na esquerda, Matheus Martins, tem que firmar esses jogadores enquanto o Botafogo não tem outras peças. E no comando de ataque, Igor Jesus. Segundo o GE, Santi Rodrigues deve continuar sendo um desfalque para a partida do próximo domingo às 16 horas no estádio Newton Santos. Não vejo uma escalação melhor do que essa nesse momento para o Botafogo. Talvez você possa pensar no Alex Telles pela lateral esquerda, por ser um jogador que marque melhor do que o Cuiabano, pela partida ser fora de casa. É o jogo que o Botafogo tem que entender o que a partida vai proporcionar. O Atlético, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, passa por um momento de instabilidade, e o Botafogo também, claro, passa por um momento de instabilidade. Vai ser um jogo complexo no estádio Mineirão. Que a gente faça uma partida melhor taticamente, que é o grande X da questão hoje. Esse time que vai entrar em campo, na minha opinião, os 11 são aqueles que a gente tem que estão entregando mais. E agora basta o técnico Renato Paiva melhorar os contextos defensivos, principalmente. Que o Botafogo encaixe melhor a marcação. O Atlético, tecnicamente,
vai ser o melhor time que nós iremos enfrentar nesse início de campeonato brasileiro, junto com o Palmeiras, mas o Palmeiras ali era um outro contexto, o time tinha jogado a final do Campeonato Paulista, estava ainda mal, e o Botafogo fez uma boa peleja contra a equipe do Palmeiras. E agora a gente vai enfrentar o Atlético fora de casa também, tecnicamente é um grande time. Que o Botafogo consiga evoluir e faça uma grande peleja e quem sabe consiga seus primeiros 3 pontos fora de casa pelo Brasileirão. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp, o canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Meus amigos e minhas amigas, vamos falar aqui um pouquinho sobre Charles Gavin, baterista, um grande baterista. Falei até sobre esse tema nos shorts aqui, aqueles vídeos mais curtos, mas ali foi apenas uma introdução para a gente tocar com mais ênfase nesse vídeo noturno aqui do canal. Charles Gavin, ele culpou o gramado sintético pela lesão que aconteceu com o Caleri, que pode ficar até 1 ano fora dos gramados. Infelizmente, o Caleri teve ali um choque e acabou se machucando. Ele culpou o gramado do estádio Newton Santos, o Charles Gavin. Abro aspas para ele. Um dado aqui importante, que é na contusão do Caleri. A lesão acontece no estádio Newton Santos, que tem gramado sintético. A contusão é estranha, porque ele está sozinho na jogada, né? Tem um outro jogador, tem um outro do Botafogo, e ele fica com o pé preso, de novo, o pé de apoio. Está acontecendo isso. A gente tem que prestar atenção nisso. Esses gramados sintéticos, o número de lesões que ocorrem em partidas que são realizadas nessas condições, nesses lugares, é uma contusão estranha. Parece que o pé prende ali na grama, porque é um gramado sintético, a grama não solta. A grama está presa. Primeiramente, Charles Gavin, você é um consultor, um cara que entende de gramados sintéticos. Qual o levantamento que você tem em relação aos números de contusões em gramados sintéticos e gramados naturais? Como que você pode chegar e garantir isso? Que o culpado pela lesão foi o gramado sintético do estádio Newton Santos. Você foi leviano, muito leviano em suas falas. E as outras lesões, as graves lesões que acontecem em gramados ruins do futebol brasileiro, em gramados sem a menor qualidade. Isso não te incomoda? Isso você não fala? O Tiquinho Soares, no seu melhor momento vestindo a nossa camisa em 2023, se lesionou no joelho. E nunca mais foi aquele mesmo Tiquinho no gramado natural do estádio do Mineirão. O Pedro, jogador da seleção brasileira, jogador do Flamengo, se lesionou no gramado natural em um treinamento para a seleção brasileira. Não foi no gramado sintético. Você pode ter lesões graves tanto no gramado sintético e no gramado natural, mas você afirmar com toda essa empáfia que foi culpa do gramado sintético, você tem que ter um estudo científico. Você não pode simplesmente sair falando, sair propagando todas essas desinformações, porque isso não é informação, isso é desinformação. Você está sendo um gato mestre, simplesmente isso. Seria a mesma coisa, do meu caso como jornalista e apenas uma pessoa que gosta de músicas, falar, esse barulho dessa bateria, se você tocasse com uma paleta diferente, nem sei se é paleta, né? O pauzinho os bateristas vão me corrigir aqui. Mas é porque eu não entendo de bateria. Você vai falar, se esse pauzinho da bateria aqui, se fosse um pauzinho mais oco, o som sairia diferente. Seria a mesma coisa. Eu seria um gato mestre. E você foi um gato mestre e um irresponsável falando sobre isso. Acho que você deveria, no próximo Seleção Sport TV, aliás, Redação Sport TV, que é apresentado pelo Marcelo Barreto, fazer uma retratação, porque não pegou bem. Para encerrar aqui o vídeo, eu levei tanto o presidente JP Magalhães e também o vice André Silva, lá no meu podcast na última semana, para a gente falar sobre o momento do Botafogo associativo em relação ao mandato dos dois, né? O mandato de 4 anos. E aqui eu sempre recebo algumas questões de vocês sobre as sedes do Botafogo e fiz essa pergunta para eles. O que o Botafogo tem de sede hoje? Marechal Hermes, Caio Martins pertencem ao Botafogo? E eles falaram lá no meu podcast. Vejam aí. Hoje o Botafogo social tem de patrimônio. Quais são as sedes do Botafogo que o Botafogo possui, André? Bom, vamos lá. Caio Martins foi devolvido, né, para o estado e, salvo engano, eu li que eles devem passar para a prefeitura de Niterói e vão fazer alguma coisa. O Botafogo não tem mais nada com o Caio Martins. Não. Para Marechal Hermes, o Botafogo tinha 2 áreas. Uma área era uma seção de uso e outra área era um terreno que era do Exército e que eles
cediam o Botafogo. Eu confesso que eu não sei em que pé juridicamente está essa situação de Marechal Hermes. Eu acho, você sabe, João? Marechal Hermes também não está mais com a gente. Não está mais com a gente. 100%, já foi devolvido. Foi devolvido. A gente hoje tem General Severiano, a gente tem Sacopan, a gente tem o Morisco Mar e a gente tem a sede da dona Terezinha. O sítio dela. E tem lá a sede administrativa Carlos Augusto Montenegro. Lá na rua Santa Luzia, né? Que o Botafogo tem 3 andares ainda lá. E a gente tem lá uma sede, 2 andares estão alugados. E tem uma sede metade dos andares, que é a nossa sede administrativa, que é a presidente Carlos Augusto Montenegro. Essas são as sedes do Botafogo. Você tem tanto a entrevista e o corte na íntegra lá no meu Resenha com o TF. Vejam lá, porque vai ser bem bacana para vocês entenderem como que está o Botafogo Social. Tamo juntos! Beijos, volto às 6 da manhã, amanhã com o nosso Giro de Notícias. Assistam o Almoço com o TF de hoje, aos outros vídeos, aos shorts. Hoje foram 2 shorts aqui. Tô tentando ampliar a quantidade de conteúdos aqui para vocês no nosso canal, porque vocês merecem o meu esforço. E sempre com conteúdos sem fake news, sem forçação de barra. Porque aqui é um canal feito por um jornalista que ama o nosso Botafogo e nunca vai brincar com o sentimento do nosso torcedor. Valeu, tamo juntos, fogo neles!